Irmãos, vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje vamos estudar a teologia da Epístola aos Hebreus. Vou começar a leitura. O pensamento que unifica a teologia da Epístola é a superioridade da pessoa de Jesus Cristo e sua obra eterna e perfeita. A salvação em Cristo é eterna. Sua redenção, herança e aliança também o são. A oferta de Cristo é apresentada como realizada pelo Espírito Eterno. O tema da superioridade de Cristo unifica toda a epístola e torna-se a chave para compreendermos seus termos principais. Os temas da teologia de Hebreus. Cristologia. Os primeiros capítulos de Hebreus salientam vivamente a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué e sobre Arão. Entretanto, o primeiro capítulo salienta a filiação divina do Senhor Jesus. Cristo é o herdeiro de tudo e o agente da criação. Sua intimidade com o Pai é manifestada quando a epístola o apresenta como resplendor da glória de Deus e expressão exata de seu ser. Cristo, o homem. A ênfase cristológica que a epístola dá à encarnação e à humanidade de Cristo é magistral. Feito inferior aos anjos, para poder provar a morte em favor de muitos, compartilhando as mesmas fraquezas não pecaminosas de todos os seres humanos. Feito semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, capaz de compadecer conosco em nossas fraquezas, por também ter sido tentado. Ele foi, porém, obediente até a morte. O sofrimento de Jesus ensinou-lhe o valor da obediência. Todas estas afirmações nos preparam para o tema do sacerdócio perfeito do Senhor Jesus, pois ficou demonstrado que o Senhor é nosso autêntico representante. Sua vida terrena é focalizada não mediante as tentações, mas mediante sua agonia em oração, sua perfeita obediência, seu ministério
como mestre e sua tolerância em meio às hostilidades. Cristo, o sumo sacerdote. A epístola focaliza a natureza da obra sacerdotal do Senhor Jesus. A figura de Cristo, o sumo sacerdote perfeito, domina a teologia de Hebreus. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. O seu sacrifício pagou o pecado do mundo. Cristo Jesus não só possui as qualificações essenciais de um sumo sacerdote terreno como Arão, mas é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este sacerdote é eterno. O sacerdócio araônico não podia fazer os homens perfeitos, pois os próprios sacerdotes eram pecadores. Mas Cristo Jesus é eterno e sem pecado. Soteriologia. A superioridade do sacerdócio expiatório de Cristo. O autor aos Hebreus destaca também a superioridade do sacrifício expiatório de Cristo, salientando os seguintes pontos: o caráter pessoal da oferta do Senhor Jesus, por ter se oferecido a si mesmo. O resultado de sua oferta, a eterna redenção. A aplicação prática de tudo isso encontramos em Hebreus, capítulo 10, versículos 19, onde o autor recomenda a todos os leitores a confiança de aproximar-se de Deus, com base na obra sumo sacerdotal de Cristo. O valor da fé. Um dos grandes vocábulos da epístola é fé. Na epístola aos Hebreus, a fé é algo essencialmente prático, por meio dos exemplos de homens de Deus do passado. Hebreus 11. Fica claro que a fé inclui, antes, confiança e dependência de Deus, do que mera apropriação mística. Salvação. O autor clareia o sentido teológico de nossa tão grande salvação, quando usa o Salmo 8 para marcar o fato de que, através da humilhação do Senhor Jesus, ele obteve o direito de conduzir muitos filhos à glória. Também a descreve como descanso, no qual os salvos entram como se fosse uma herança. Os processos envolvidos na salvação
são a santificação, Hebreus 12, 14, compare com Hebreus 2, 11. O aperfeiçoamento, Hebreus 7, 11, compare com 11, 40 e 12, 23. Advertência contra a apostasia espiritual. O autor tem o objetivo de advertir os judeus cristãos que tiveram uma experiência real de salvação e que são tentados a voltar às velhas tradições religiosas de seus pais. O autor afirma que deixar a Cristo para retornar ao judaísmo é se afastar do Deus vivo, ou seja, apostasia. A situação não era animadora. Insegurança dentro da comunidade cristã primitiva, fraqueza moral por parte de alguns crentes gentios, ameaça constante de perseguição e relutância em romper definitivamente com o judaísmo eram os dilemas que os cristãos hebreus enfrentavam. Exortação à maturidade cristã. Diante destas questões, o autor é firme em destacar que em Jesus o crente encontra o suprimento de todas suas necessidades. E por isso, os crentes judeus podiam se desprender do judaísmo, sair dos símbolos e das sombras para entrar na realidade da promessa de Deus. Cristo é superior em todos os aspectos sob a quais foi edificada a religião judaica. As revelações através dos anjos, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e capítulo 2, versículo 18, Moisés, Arão, o sistema sacrificial, em suma, tudo que havia de bom no judaísmo não era mais do que uma sombra do que era real no Senhor Jesus. O autor não está condenando os elementos da religião judaica, nem se refere aos mesmos de modo pejorativo. Ao contrário, apenas salienta que eles foram substituídos, foram úteis, serviram ao seu propósito. Porém, agora Cristo veio. Na epístola encontramos 5 passagens que admoestam sobre a necessidade do crescimento espiritual. Exemplos da história de Israel confirmam a necessidade urgente de crescimento mais abundante.